educational leaders and school personnel, and what they need to have in mind, just time, right? Teachers need time for change, and it's not a switch that you can flip. And they need time for planning, and they need time for their own personal learning, time to come together and do mathematics together, even as a community of math learners, teachers themselves, and experience the mindset pieces and the mathematical creativity themselves. So I think about time being just so critical and valuable to give teachers time for learning and the supports in their own learning. The culture of mathematics, and what we're really talking about, if we're going to make a mindset mathematics classroom and a community of learners in a classroom, we really want that everywhere, right? We're trying to help children and make mathematics something different for them in their future. So I think about changing the culture of mathematics, and that's something that the system, the process and the system can really think about. If I were to walk into a school, what would I feel? What would be the chatter if I went up and talked to somebody about mathematics? What would they complain? Would they want to avoid me, or would they engage happily and say, "Oh, this is so amazing. I went to this math night," and would talk about that, and something wonderful that had happened, or something wonderful they knew about, or their children's work. "Oh, I'm so curious. My child brought this home, and this is such creative work, and I'm so proud of them," and sharing those types of things. And if I walked into one of the schools, what would I see around me? What's on the walls? We need to make math visible all around us, and in a positive way, showing work that's curious to look at. Wow, look at what that child did, and look at how interesting that is, and look at their solution to this, and isn't that wonderful? And wow, they made a great mistake right here, and here they've talked about what they've learned from their mistake. And that could be outside of the math classroom and on the walls and visible, and there could be math nights where we celebrate the mathematical thinking of learning of children as well as teachers. And playgrounds and play spaces, with a little paint, we can make number lines and hopscotch with numbers. And I have a whole series of images I'm happy to share. We could really change the chatter about mathematics by doing a little bit work around mathematics and making it something wonderful, and something that everyone's excited about, and something everyone feels that they belong to this community of mathematics, and they feel they have a part and a role in it. And I guess that's what I dream of for the future for everywhere. Is that we have that, and that is what we thrive on, and what we drive for, and really that becomes the norm. Que seja uma norma, que a matemática seja uma matemática em toda a escola, em todo o espaço, porque ela está presente em toda a nossa vida. Jack, você já está trabalhando aqui com os professores do Brasil há algum tempo, e você mudou um pouco o primeiro princípio do Mentalidades. Todo mundo é capaz de aprender com esforço e persistência. Você mudou para apoio e persistência. Qual apoio os gestores podem dar para os seus professores? Essa aí é a questão-chave que vamos falar hoje. Eu tenho umas dicas que vou explicar, mas antes de tudo, eu quero dizer que o mais importante que o gestor pode fazer é acreditar nos seus professores. Assim como nós queremos que os professores acreditem nos seus alunos, o gestor também tem que acreditar que cada um de seus professores vai conseguir pegar as ideias de matemática, mentalidades matemáticas e aplicar na sala de aula, sabe? Então, como a Kathy falou sobre essa ideia de criar comunidade, né? Na verdade, sabemos que o aprendizado não acontece só com o professor, né? É um efeito de o gestor, o professor, a equipe de apoio, tudo isso trabalhando em conjunto dá esses resultados. Então, não é só o professor. Então, essa comunidade já existe, mas como podemos trazer dentro dessa comunidade as ideias de mentalidades matemáticas? E, infelizmente, sabemos que o diálogo da matemática é sempre pesado, sabe? É sempre as pontuações são baixas, ou não estamos conseguindo, é sempre ruim. Mas então,
a coisa que o gestor pode fazer é já trocar, já mudar esse diálogo para apoiar uma matemática que é aberta, criativa e visual, né? Então, os gestores também podem ajudar o professor no seu caminho quando ele está aprendendo como aplicar essas estratégias. Enquanto o professor está aprendendo, o gestor está apoiando. Também o gestor tem um papel tão importante de comunicar com os pais, porque os pais vão ficar como se está mudando muito, não estou entendendo. As famílias vão ficar assim, então o gestor pode ser esse ponte, sabe, de comunicação, de explicação. Então, mudar a prática de ensino é um processo gradual. Vou falar isso de novo, porque é importante. Mudar a prática de ensino é um processo gradual, tá? Os professores precisam de várias coisas. Precisam de tempo de trabalhar juntos, colaborar, tempo para revisar e adaptar os materiais, tempo de estudar com cuidado os registros dos meninos, os trabalhos que eles estão fazendo para assegurar, para ter certeza que realmente os alunos estão aprendendo, né? Então, o gestor já fortalece esses recursos de tempo, mas também de incentivo, sabe? Então, quando o gestor já ver como os meninos estão se engajando, animados para fazer matemática, falando suas ideias, discutindo suas ideias, trocando aí, curtindo desafios, ao invés de fugir, né? Que é muito comum fugir, mas eles buscam, eles procuram mais desafios. No curso de férias, quando eu estava aí, na hora de intervalo, lembra que Sim. Os meninos não queriam sair no tempo de recreio, eles queriam ficar aí com as tarefas, eram tão engajados assim, tá? Então, os gestores aí verão que realmente todos podem aprender. E eles saberão que seus alunos já terão novas possibilidades no seu futuro, já conhecendo e tendo sucesso em matemática. E isso vai ajudar com novas possibilidades de seus futuros. Esse é o trabalho de cada educador. É possível a gente ter uma nova matemática, uma matemática aberta, uma matemática visual, uma matemática criativa e equitativa para todas e todos. Gostaria de agradecer muito professor Jack, professora Elisa, professor Henrique, por toda a inspiração, por todo o olho brilhando, por toda a animação, e que a gente siga junto rumo a uma matemática mais visual, aberta e criativa.